Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu caríssimo, estou aqui mais uma vez. Vocês conhecem, chamam-me irmão João. Estou aqui para trazer uma revelação. Algo que talvez tu não tens conhecimento. Então, sem quiser queimar tempo, eu convido assim já você a pegar na tua Bíblia e vamos ler. Vamos descobrir alguma coisa sobre a Bíblia Sagrada em que há muito tempo nós não temos visto, ok? Então abra comigo 1 de Tessalonicenses, o seu capítulo 4, começando no versículo 3. A pergunta é o seguinte: a igreja passará sobre a tribulação ou não? A igreja vai enfrentar a grande tribulação ou não vai enfrentar a grande tribulação? Então, neste vídeo, você vai encontrar a resposta certa. Acompanhe comigo. Versículo 13 diz assim a palavra do nosso Deus, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Não queiro, porém, irmão, que sejais ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Querido irmão e querida irmã, algo que nós vamos desenrolar aqui. Paulo, na sua primeira carta aos Tessalônicos, ele vem exortar os crentes de Tessalônica acerca da vinda do Senhor, para que eles pudessem estar preparados, para que eles pudessem ficar firmes, ou seja, para que eles não caíssem no engano e achando que estando em Jesus é uma perda, ok? Então perceba que Paulo começa com a seguinte palavra: não queiro, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, nesse caso, os que morreram. Não seja ignorando, não ignore essa coisa, é um fato. Alguma coisa aconteceu, não ignores, para que não vos entristeçais, é algo real. Morreu, morreu. Como os demais. Como assim? Quem são os demais? Os ímpios.
pois acreditamos que os ímpios não têm esperança na ressurreição. Mas nós, entenda a expressão de Paulo, mas nós temos a esperança na ressurreição. Entenda Paulo a falar alguma coisa. Porque se cremos que Jesus morreu, se acreditamos que Jesus morreu, se tu acreditas que Jesus morreu, assim também aos que em Jesus dormem, nesse caso morreram, né? Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos isso pela palavra do Senhor, ou seja, isso não é invenção nossa. Escuta, ela fala, isso não é invenção nossa, não vem da nossa própria vontade o que nós estamos a lhes revelar. É Deus, dissemos-vos pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda, olha, ficamos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Não procederemos os que dormem. Não iremos antes, mas juntamente com os mortos, assim subiremos. Agora entenda, a linguagem que Paulo usa aqui, e nós, esta passagem, nós, tem se ensinado muito que Paulo, ao usar essa passagem, ele estava a referir-se como se fosse, muitos ensinam que Paulo estava a incluir-se ele, como se fosse a vinda do Senhor está próximo. Ou seja, Paulo estava a se incluir ele também, como se fosse em qualquer momento, mesmo aqui eu e os demais, se agora vai acontecer, eu também serei. Mas esta não é a linguagem verdadeira em que Paulo estava a tentar referir-se, que essa apenas linguagem que ele usa, nós, ele estava a se referir ao momento em que ele estava a escrever, porque aí o assunto era entre morte e vida, entre os que morreram e os que estavam em vida. Então Paulo estava a dizer, os que morreram, tudo bem, foram, e nós, estava a se referir a eles, os que se encontravam em vida. Então os que se encontravam em vida para a vinda do Senhor. Porque você lembra, Jesus disse assim, que nem todos morrereis. Escutem a pensar que nem todos morrereis. Que, pode dizer assim, que uns que aqui se encontram não provarão a morte. O que está querendo dizer? Que nem todos, naquele período, naquela época, naquela fase, morrerá. Que nem todos que aqui se encontram morrerão, mas verão o quê? O reino de Deus, a vinda do Senhor. Então Paulo se refere ao momento em que ele estava a escrever a carta, aplicando a sua própria pessoa de uma maneira de expressar, para quê? Para que a pessoa entendesse, porque a relação, o que estava a se referir entre vida e morte, os que morreram estavam em vida. Então Paulo não podia falar, e vocês vivos? Não, ele podia falar nós, incluindo ele, nós, porque ele estava a se referindo entre vida e morte, entre os mortos e os vivos. Os que já morreram, tudo bem, e os que ficaram vivos, entende? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, esse céu, lugar onde ele habita, descerá do céu, estará sobre o quê? Sobre os altos. Ok? Então, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, os que morreram ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos, aquilo que eu falei, não procederemos antes dos que dormem. Então, primeiro os mortos, depois nós. Olha, usa a mesma linguagem, nós. Não é que ele está a se referir apontando dele próprio, como se fosse o dia do arrebatamento, que ele estaria incluído. Não era isso. Então, esta passagem deixa perturbado os crentes de Tessalonicenses. Como muitos nos dias de hoje têm interpretado essa passagem,
errado, assim também complicou os Tessalonicenses. Então Paulo reforça na segunda carta. Vamos perceber a segunda carta. Na segunda carta, 2, começando do versículo 1, escuta: ora, irmão, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Vou lendo. Ninguém de maneira vos engane. Ou seja, não sejam mentidos por ninguém. Escuta uma coisa. Ninguém de maneira vos engane. Em ponto e vírgula. Ninguém de maneira vos engane. Porque não será assim. Entende lá? Ela esclarecer. Não será assim. O que não será assim? Vamos continuar. Não serão assim, porque não serão assim sem que antes. Entenda, o que está se referindo? Vamos lá. Não serão assim sem primeiro antes. Não serão assim sem primeiro antes venha. Eu estou a ser repetitivo. Sem primeiro venha o quê? Apostasia. E se manifesta, e se revela, e se apresenta. Você está entendendo? Se manifeste, se revele, se apresente o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora escuta agora que ele vai falar. Não vos lembrais dessas coisas, vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós tenho conhecimento de quem está de terra, para seu próprio tempo. Então aqui, olha só, pessoal, está bem claro. Agora vós sabeis o que detém. Tem alguém que está detém para o seu próprio tempo. Alguém está detém para o seu próprio tempo. Seja manifestado. Vamos continuar mais. Porque já o mistério da justiça opera. Somente um e agora resiste, até que do meio sejais tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca, e aniquilará pelo sol o resplendor da sua vinda. Vamos parar aqui no versículo 8. Olha, entenda uma coisa. Ninguém de maneira vos engane. Enganar quê? O que Paulo está falando que não aceita que vos engane? Versículo 2 diz assim: não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Então Paulo vem dizer que o dia do Senhor não vai ser conforme vocês estão achando, que vai ser vum, chegou de repente, está perto e vai ser vum de repente. Não, tem sinais. Há sinais que vão apresentar algumas coisas. Existem sinais que vão começar a apresentar algo. Então, percebas uma coisa. Não vos engane, ele vem dizer, não vos engane com o quê? Com que vocês vão se virem coisas circulando aí, que o dia do Senhor está perto. Não. Olha agora, escuta. Versículo 3. Porque não será assim. Assim que? O que estão a dizer? Está perto. De repente. Surpresa. Chegou. Bum. Não, terá sinais. E quais são os sinais?
que Paulo vem dizer aqui que terá sinal, porque a vinda do Senhor terá sinal. Tem sinal, ele deu sinal aos discípulos. Virão guerra, rumores de guerra, mas tudo é que disse que tudo são princípios das dores. Mas depois escuta que ele vem dar um dos sinais que é próximo com o seu evento. Que vem dizer que quando verem Jerusalém cercada, deserto, então sabeis que está chegando a desolação. Escuta que ele vem falar. Vem falar algo que antes ainda da sua vinda. Quer dizer, que antes dele se manifestar, virá alguém que vai rodear Jerusalém. Vai cercar Jerusalém com o exército. E vai fazer o quê? O abominável da desolação que disse o profeta Daniel. Vai cercar. Jesus vem falar que nos princípios das dores, entende bem? Princípio das dores, tudo bem. Isso apenas é necessário que isso aconteça. Mas chama atenção, tem a passagem que chama atenção aqui. Aonde? Quando diz assim, quando veres o abominável da dissolução, aí estava a referir-se ao anticristo. Como Paulo aqui está a falar. O que Paulo está a dizer aqui? Está a falar que Jesus não virá sem que primeiro o abominável da dissolução, que está no lugar santo, quem lhe entende, vi. Porque no livro de Mateus nós vamos ver que primeiro Jerusalém cercada, os que estão no telhado não voltem, os que vêm no campo não venham, fujam para os montes, aí das grávidas, aí do esquemamento naquele tempo, porque é dia de sofrimento, você está entendendo? Então, você vai ver que depois, neste período, o versículo 30, o versículo 30 do livro de Mateus, vamos aqui entender. O versículo 30, do versículo 29 a 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão, as potestades do céu serão abaladas. Então aparecerá no seu sinal do Filho do Homem. Aqui Jesus vem dizer, para quê? Entende que esta passagem está ligado com o versículo que lemos, o número 8 de 2 Tessalonicenses. Vê que está ligado, veja assim, olha na vinda dele. Na sua vinda aparecerá o Filho do Homem, e toda a terra e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele, vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Entenda que olha que está aqui. Aqui está se referindo, depois da aflição se manifesta quem? Manifesta Jesus. Vamos ver aqui. Vem dizer que ele não virá sem que primeiro venha apostasia e se manifesta o homem do pecado. Esse homem do pecado vai fazer o quê? É que vem dizer aqui, vai destruir. Depois de destruir, veja o versículo 8. Então será revelado o iníquo, né? Esse iníquo será revelado, que será destruído pelo sopro da sua boca, pela sua vida. Agora, vamos ver uma coisa aqui. Tem uma coisa que tem complicado a gente aqui. Vem dizer assim, agora vós sabeis o quem está de ter. Quem está de ter, já ouvi pessoal dizer que está de ter é a igreja, é o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é o quê? É Deus. Entenda uma coisa, o Espírito Santo é Deus. Por que ele não está a deixar que o anticristo ou a ação de Satanás se manifesta? A fúria que ele tem, por que ele não está permitindo? Está aqui o versículo. Olha o versículo 6 no livro de 2 Tessalonicenses. Olha, escuta. E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo. Ele está de ter para que está de ter para que a seu próprio tempo. Ele está a impedir, ele está apertou a ação de Satanás, impediu a ação de Satanás para quê? A teu próprio tempo. Ou seja, Deus falou, não podes fazer nada sem chegar ao teu. Tudo está no tempo de Deus, tudo está no controle de Deus. Deus tem o seu relógio e ninguém pode fazer nada fora do tempo de. Satanás não pode fazer nada fora do tempo de. Tudo tem que estar no seu tempo. Então Satanás só age quando chegar o seu próprio tempo. Então quando chegar o seu próprio tempo, vamos continuar.
Quando chegar o seu próprio tempo, que ele será revelado. Quando Deus falar, pronto, o tempo chegou. Assim como aconteceu em Daniel. É isso, quando aconteceu das 70 semanas. Quando chegou as 70 semanas, eles já estavam conscientes que seriam livres. O tempo chegou de quê? Que Deus tem que fazer o quê? Usar o rei Ciro para ir atacar a Babilônia e destruir, para libertar o povo. Então tudo tem um céu, são profecias, e profecias tem tempo. Tudo vai de acordo com a vontade de Deus. Agora vamos entender uma coisa. Porque o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste. O Espírito Santo sempre está a resistir, né? Está a resistir. Está a resistir. Onde? Até que do meio seja tirado. Aqui tem muita complicação. Até que do meio seja tirado, que as pessoas entendem como se fosse tirado da terra para os céus. Ou seja, o Espírito Santo vai sair da terra. E eles confundem que o Espírito Santo sair da terra, né? Vai sair com a igreja. Vai sair com a guerra. E o Anticristo vai perseguir o ímpio. O Anticristo vai perseguir o ímpio. Vou dizer uma coisa que você não sabe. Muitos de nós, até muitas pessoas não sabem. E vou te explicar nesse vídeo. Encosta aqui. Você sabe que Satanás só persegue a igreja por causa daquilo que está dentro da pessoa da igreja? Você sabe que Satanás só tem raiva de ti por causa daquilo que está dentro de ti? Satanás vai ter raiva daquilo que não tem, que não vai ter raiva daquela pessoa que dentro não tem nada. Satanás só tem raiva da igreja porque ele tem aquilo que ele nunca pôde ter. O Espírito Santo. Você está pensando que te odeiam quando você canta, se metem contigo quando você canta, é porque você é bonito, você prega bem, tem bom fato? Não. Não é isso. Satanás não te persegue que você veste bem, que você canta bem, tá em prega porque alguma coisa está em ti. O Espírito Santo, a unção está em ti. Isso é o cômodo de Satanás. Ele não quer ver isso dentro de ti. Aí será a frustração de Satanás perseguir o crente porque tem algo dentro. Só te perseguir porque é bonito, é lindo, prega aí bem. Tens uma boa roupa, vestes bem, apareces bem, então Satanás vai te seguir. É isso? Não seguir você. És que estudou muito, és teólogo, doutorado, não. Satanás só persegue você porque você tem alguma coisa de valioso. A unção reina na tua vida. Se você não tiver unção, você é um desgraçado, você é fora. Tá fora, você tá aí, bate bolho pra quê? Se você já não tem unção, já significa você dele, te persegue pra quê? Mas onde é que a pessoa tá, porque não, ele vai perseguir os desviados, aqueles que ficaram. Ele vai lhes perseguir para lhes colocar. Você já ficou, meu querido. Pode perseguir para quem ficou, já prova que você ficou, que você não estava em comunhão, ficaste. Então, aqui, nessa passagem, e quando o seu próprio tempo chegar, então Deus vai permitir que o Espírito Santo deixa de resistir. Quem? Satanás. Deus vai permitir, eu disse tudo é por permissão. Quando chegar o tempo, Deus vai permitir que o Espírito Santo se afaste. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos meter 2 lutadores de pé num ringue. Um violento que quer atacar o outro. O violento tenta fazer alguma coisa no outro de mal e no meio encontra-se chama-se o árbitro. O árbitro vai impedir, espera, deixa eu apitar. Não faça nada, deixa que eu apite. Quando o árbitro apitar, o que vai acontecer? O violento vai contra, não é isso? Então esse apito é o Espírito Santo no meio. Há uma luta, a vossa luta não entra carne, não entra sangue, carne, não entra quê? Principado, potestade. Então há uma luta, o Espírito Santo está no meio a resistir. Mas essa luta vai começar, essa perseguição vai começar. Esse violento vai querer derrubar outro lado. Quando o Espírito Santo apitar, é o tempo de vocês lutar. E ali ele vai entrar em fúria contra a igreja. E a igreja vai sair dispersa.
mas só que vai sair desperto, cheio do Espírito Santo. Vai ser como aconteceu no tempo dos apóstolos. Pessoas fugiam, mas fugiam fazendo o quê? Anunciando a palavra, pregando a palavra, orando cada vez mais. Vocês vão, o Espírito Santo vai estar nesse período para fortalecer a igreja. Então, meus amados irmãos, vou te dizer uma coisa que é bem verdade. O livro de Mateus 24, ele está escrito literalmente. É literal. 24 é literalmente. 24 versículo 1 até 30 e tal. Até 30. Tudo é literal. Não vem aqui confundir. É literal. Ok? E para muitos se confundem aí onde falam. E outra coisa. Olha outra coisa. E aprender, pois, a parábola da figueira, quando já esses ramos se tornam terro e os ramos brotam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vier de todas essas coisas, sabei que está próximo. Quando vês todas essas coisas, sabes que está às portas. Verdade, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui também tem uma coisa, sabe? Naquele dia ninguém sabe. Olha que Jesus chegou a te falar aqui. Naquele dia, o dia e mês são iguais. Existe dia, semana, mês, ano, século, décadas. Existe isso. E Jesus estava a falar de dia. Aquele dia. Ele estava a referir àquele dia. Não vem aqui confundir que aquele mês, aquele ano, não está falando aquele dia. E a hora, ninguém sabe. Então, aí as pessoas tentam confundir, não, como dia como se fosse mês ou dia como se fosse ano. Não, ele está falando de dia. É dia, quando é dia, é dia. Esse dia ninguém sabe. As pessoas vão parecendo assim. Mas eu como então, o que está acontecendo? Mas o dia ninguém vai saber. Será surpresa. Entendido? Será surpresa, será uma surpresa. Aí cumpre-se a palavra que vem, virá como ladrão. Ladrão faz o quê? Por que uso essa linguagem? O ladrão não avisa ninguém. Surpreende todos. Então ele não vai avisar. Então aí pensam que ladrão, ele vai aparecer, vai levar a igreja e vai subir. Não, é ladrão não, da maneira que ele não avisa ninguém, ele surpreende todo mundo. E ele vai surpreender todo mundo. Não há ninguém, não há crente, não há ninguém. Todo mundo vai ser surpreendido sobre esse dia. Mas aquela pessoa que for achado digno, ele disse que quando essas coisas estiverem a acontecer, levantar as vossas cabeça, porque está chegando a vossa redenção. Então, quando as coisas acontecer, saiba que o vosso dia do livramento está a chegar. Fiquem felizes, porque daqui a pouco vai chegar. Não fiquem tristes, porque está a chegar o vosso tempo. Então não fique apavorado que você está a ouvir ali, porque isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Não. O que você deve fazer nesse período é você encher-se do Espírito Santo. Seja com mais prudentes, que não deixaram seu azeite acabar. Assim também você deve se encher do Espírito Santo para esse azeite começar a transbordar. Para quando o dia chegar, você tiver a lâmpada acesa. Então, meus queridos irmãos, aqui é a passagem, é a complicação de muita gente, achando que o arrebatamento será antes da grande tribulação. É o versículo que tem trazido muita complicação pelos teólogos e muitos irmãos. É o versículo, é o capítulo 4 do livro de Tessalonicenses, do primeiro livro de Tessalonicenses, começando o versículo 16, justo começando no 16, e eu fiz menção de começar no 13.
E outra coisa, deixa eu te ensinar outra coisa. Você se olhar aqui na Bíblia, na minha Bíblia, tem aqui a Bíblia. Aqui tem uma letra mais grossa que a outra. Acho que você também tem, essa aqui é a mais grossa. Isso aqui não é Deus quem mandou escrever, é o homem que mandou escrever. Ou seja, isso aqui é tipo uma referência, ouviu? Essa é uma referência. Isso não é Deus quem mandou escrever, não, isso é uma referência. É alguém que fez uma referência ao escrever, ao interpretar a Bíblia, fez uma referência aqui. Porque existe Bíblia que não tem isso. Então isso é uma referência. Tipo, se você tiver uma Bíblia no telefone, dificilmente vem isso. Isso vem mais assim nos livros. Então é referência. Essa é a criação do homem. O homem quem criou, meteu em cima. Então, muitos quando olham nessa passagem ali, eles pensam que aí já tem todo o interpretamento da passagem. Não, isso é o homem quem colocou. E se o homem colocou, vai complicar a tua interpretação. Você tem que apenas entender o que Deus manda colocar. Deus colocou, que é qual? Que as letras finas, depois do grosso, as finas, é que Deus manda escrever. Não, de cima é o homem, põe isso na tua mente. Deixa de se complicar. E tem mais uma Bíblia aqui, eu posso te mostrar a mesma coisa. Tem aqui a mais grossa, tem a mais focada. E aqui a mais fusca, a mais focada são como endereços. São interpretações humanas, não são de Deus. É o homem que interpreta, que mete ali. Entendeu? Para separar. Porque a Bíblia não foi escrita com capítulos nem versículos. Capítulo e versículo o homem veio começando. Quando foi na interpretação, como foi começar a colocar capítulo e versículo. Não, quando escreveram a Bíblia não havia versículo nem capítulo. Então tudo agora que está vindo na nossa Bíblia inteira é homem acrescentando. Por isso nós temos que ter cuidado, porque esses capítulos também, muitas das vezes, se você não tiver discernimento, ele complica a tua interpretação. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E sempre pedir a direção do Espírito Santo para nos ajudar, ok? Graças a Deus. Então acredito que você chegou comigo até este momento. E eu quero lhe convidar, se você gostou, assina, se inscreva no meu canal, dá o toque no sininho. E eu acredito que sempre virão passagens para fortalecer a tua fé. Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento. Vamos tirar as escamas que há nos nossos olhos e vamos enxergar. A igreja tem que se preparar. Tem que se preparar. Tem que ficar preparado. O anticristo vai encontrar a igreja bem distraída. Porque a doutrina do arrebatamento, antes da tribulação, está a fazer com que muitos crentes estão relaxados, dizendo: não, ele só vai vir depois de nós partir, e as pessoas serão marcadas sem perceber, vão ser marcados, vão começar a receber a marca com toda a vontade, com livre, ou seja, livre à vontade. E os líderes vão falar: não, fica calmo, isso não tem nada a ver, porque você vai sair da terra. Por que vai dizer isso? É no versículo ali. Então diz aqui, que no versículo ali eu disse que esse é o versículo que faz confusão a muita gente. Diz assim: agora vós sabeis o que está de ter para o seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, será manifestado no seu próprio tempo, né? Então tá bom. Porque o ministério já opera, somente há um que está a resistir, até que do meio seja tirado. Então são dois adversários, um tentando atacar o outro e o outro no meio a impedir. Mas chegará o tempo em que nós lemos aqui nesse versículo 6, chegará o tempo em que será permitido. Esse permitido não é tirar da terra para o céu, não é sumir o Espírito Santo com a igreja para o céu. É aí a interpretação que muita gente tem errado. Esse sumir significa que é deixar, o tempo chegou. Então é hora de atuar. É hora de acontecer o que está escrito. Se está escrito, tem que acontecer. Então agora escuta. Quando o Espírito Santo permitir, que está a dizer sair do meio, há uma luta. Então numa luta tem uma.
um que está a acudir. Quando ele sair desse meio, então ele que será revelado. Esse meio significa que é permissão. Quando o Espírito Santo permitir que isso acontece, então ele será revelado, no versículo 8. E quando ele será revelado, qual é o fim dele? Será destruído. Quem vai destruir ele? Jesus Cristo desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Você está entendendo? Então, meu querido, e agora vem dizer algumas astúcias, ou seja, alguns planos que esse homem quer fazer. Esse vem dizer no versículo antes, que ele é essa pessoa, ele vem definir quem é essa pessoa, o que ele vai pretender fazer. No versículo 4 vem dizer: se oporá tudo que se chama Deus, adorador. E a Bíblia também vai falar em Daniel, o chifre que subiu mais comprido que os outros, e fez guerra com os santos. Apocalipse também fala a besta, que perseguiu os santos. Então, meus queridos, onde é que estão tirando a mente que a igreja vai assumir? Qual é a mulher que está no deserto e o dragão quer devorar? Só existe uma igreja. Não existe dois povos, existe uma igreja. Um povo. Só existe um povo. Não me venha com dois povos aqui. Se você me faz ler agora Efésios, não existe dois povos, existe um povo. Vou ler contigo para tirar a tua dúvida. Efésios capítulo 2, versículo 11. Entenda, só existe um povo. Agora só existe um povo, não há grego, não há judeu. Entenda. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne, chamados incircunciso pelos que na carne se chamam circunciso, feito pelas mãos dos homens. Naquele tempo estavais sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Olha, escuta, separado da comunidade de Israel. Estavais separado da comunidade de Israel. Onde é que ficamos? Onde é que eu fiquei? E estranho aos concertos da promessa. Estranho, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste que? Perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Entendeu? E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dois dos povos um homem. Ouviu? Entendeu? Para criar em si mesmo. Nós somos a igreja, né? Somos o corpo de Cristo, entende? Para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo paz. E pela cruz reconciliou ambos os dois com Deus, em um só corpo, matando a inimigo. Meu querido, olha, é complicado, né? Mas a Bíblia está aqui, eu não estou tirando nada, está na Bíblia, você vai lendo. Já não há grego, agora é grego, aliás, é judeu como qualquer um, gentio. Os dois chamam-se hoje chamam-se igreja. Já não é porque grego e judeu são outros, a igreja é outra. Não existe isso. Isso não existe. Eu vou trazer depois mais livros bordando sobre isto. Mas isso era só para tentar tirar de ti, porque não, pensando, não, quem vai passar nisso é israelita, na igreja não, porque a igreja é outra. Não, isso não, tira isso. Quando fala da igreja, os dois povos, Jesus uniu, fez, criando, tá aí, criando em si mesmo, dois, né? Os dois, criando em si eles dois, criando em si mesmo, dos dois, um novo homem. Nós somos o que? O corpo. Quer dizer, é só um já. Você está me entendendo? É só um homem. Nós somos o corpo, ele é a cabeça. Já não tem dois corpos hoje, só existe um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E ele é o cabeça. Você está me entendendo? Então que Deus abençoe.
E se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários e vamos conversar mais um pouco. É para isso que Deus me chamou, para servir. E Deus abençoe. Até a próxima.